Fala pessoal, mais um episódio do podcast Pode Vir. E hoje eu estou de novo com a Bianca. E hoje ela veio, né, de uma nova forma, que ela está como candidata, né, Bi? Tá candidata a deputada federal. E hoje ela vai falar um pouquinho sobre essa sua vertente política, né? A gente vai bater esse papo sobre política. Seja bem-vinda de novo, né, Bianca, a esse podcast. Tô muito feliz por estar aqui, Aline. E a gente agora entra num desafio novo, né? Que é de campanha mesmo. Assim. Como é que tá pra você lidar com essa campanha? Tá uma correria? Como é que tá sendo? Tá corrido, tá complexo, porque eu já tinha feito campanhas para outras pessoas, falar pra gente mesmo e falar da gente mesmo é mais difícil. Eu tenho apoios voluntários espalhados no estado inteiro, Nossa, que então legal. Essa acho que é o melhor apoio, assim, né? Porque é a pessoa que realmente acredita no seu trabalho, que acredita em você, né? é muito legal. E aí é uma preocupação extra de não decepcionar essas pessoas, Sim. sabe? Então, eu fico lá nos mapas, eu pedi para minha irmã mora no Rio de Janeiro, pedi para ela veio agora para coordenar a campanha e para poder não deixar assim ninguém na mão, assim, que a pior coisa é a pessoa querer apoiar e não chegar material ou Ah, não sim. a gente não conseguir dar atenção, né? Então eu tô num cuidado muito grande com todo mundo. Ah, e é legal, né? A gente vê que você, como candidata, tem esse olhar para as pessoas, né? Isso já é uma diferença que você realmente leva para esse lado humanizado das coisas e pensando no próximo, né? Eu acho que, assim, o que vale a pena na vida são os Com relacionamentos, né? As certeza. pessoas que a gente conhece. Então, é legal ver as pessoas apostando, né, num projeto, Confiando, né? e sabendo que vão poder contar também, né? Então, É aquela via de mão dupla, né? a responsabilidade dobra. E então, agora falando um pouquinho de política, né? Já que esse é o assunto de hoje, quais são as suas principais. Primeiro, na verdade, o que te levou, né, a aceitar esse desafio, porque é um desafio, né? De ser candidata. Coerência com o discurso, porque a gente está falando que precisa renovar os quadros, que eu falo que a Uhum. maior bancada que tem naquele congresso é a bancada da família deles mesmos, né? É. Que é uma coisa assim, de muitas assim, gerações e tal. Segundo, eu tenho assim, até uma história, quando eu conheci seu pai, eu me identifiquei, assim, eu tenho uma entrada técnica na área de gestão pública, né? Uhum. Então a política ela vem em seguida. E eu sempre falava assim, olha, a gente precisa casar a gestão com a política. Não dá mais para ter gente que só fica falando, não sabe fazer, né? Sim. Então, eu acho que eu primeiro aprendi a fazer e agora é uma questão de poder articular para as coisas acontecerem. Precisa ter mais representatividade feminina, isso é óbvio, e aí, assim, a gente abre caminho para as próximas, né? Então, Uhum. assim, a gente ter coragem de ir, de se colocar, e as pessoas vendo a gente, que somos pessoas comuns, assim, elas vão falar assim, nossa, eu também posso ir, Sim. né? Então, assim, não tinha como escapar agora, né? Pô, eu me preparei, eu estudei, fiz RAPS, Renova BR, Jovens Líderes, tudo que fiz especialização em gestão pública, assim, aquela questão de mulher, né? Que tem a coisa... Precisa se preparar muito É, para chegar, né? Pô, me preparei muito, agora eu tenho que pôr meu nome à disposição. Não tá sendo fácil, assim, é sofrido, né? Porque o sistema não é feito para ser renovado, né? E não é feito para as mulheres também, né? Uhum. Consequentemente. Então, tá sendo uma adaptação, uma luta de achar o meu espaço nisso tudo. Mas está sendo prazeroso por causa das pessoas. Ah, com certeza. E uma coisa que você falou é muito importante, né? Que quando a gente fala que somos pessoas normais, né? Porque existe até um misticismo mesmo em torno da política, porque eu acho que em muitos anos esses políticos se colocaram muito como se eles fossem os grandes poderosos e eles têm o poder nas mãos e ficava uma coisa distante da população, né? Ficava tipo aquele, ai, nossa, como é que eu um dia vou conseguir falar com aquele político ou ser, né? Tem que ser uma coisa muito é uma coisa distante. E não, quando a gente se coloca, e você, né, eu, sendo pessoas, vivendo uma vida normal e de repente, É. cara, eu quero entrar pra política e vai, e as pessoas falam, nossa, mas é assim? Não, é difícil, a gente sabe que é. Mas dá isso que você falou de trazer outras pessoas pra pensar, poxa, eu também posso um dia querer, né, vou estudar, vou me preparar pra também estar lá. E não ser uma coisa que é o que você falou, que é sempre
aquele núcleo, né, que tá sempre ali, os mesmos de família, né, como você disse, e nunca sai daquilo. Não, pessoas normais também podem. Porque somos normais, né? No fundo, somos todos normais, gente. Não existe. Eu tava falando isso ontem numa reunião que eu fiz numa comunidade, que eu falei, gente, as pessoas têm uma ideia de achar que o político é um intocável, ele é mais. Eu falei assim, eu não sou mais que ninguém. Que ninguém aqui. Nós somos iguais. Inclusive, eu preciso de vocês, é uma troca, né? E eu quero representar vocês pra chegar lá e fazer a diferença, entendeu? E não, tipo, eu sou toda poderosa porque eu sou política. Não existe isso, né? A gente tem que as pessoas, assim, passar a mensagem que, assim, a pessoa não vai votar na gente para nos ajudar. Ela vai votar para que todos nos ajudem, né, a melhorar. Assim. E para que tenha essa troca, né, Bianca? Porque é o que eu falo, cara. Às vezes a pessoa vota num cara que viu na internet, né? Num influencer, que hoje tem bastante. E aí, quando acontece alguma coisa e ele precisa, ele não consegue chegar nesse influencer. Porque existe todo um caminho pra chegar nesse cara. Agora, quando você volta em alguém que você conhece, que você confia, que tá ali, né? Que vai te visitar, que vai ver sua comunidade, que se coloca à disposição, como você acredita que esteja fazendo, é diferente. Porque a gente deixa essa porta aberta para que as pessoas possam também, né? Lá na frente, não, ó, Aline, vou te cobrar, ó, Bianca, tal coisa, entendeu? A gente, eu acho que essa desmistificação é muito legal, né? Às vezes eu tô com alguém e a pessoa fala assim, nossa, eu nunca conheci um candidato a deputado. É uma política legal. Então, tem isso mesmo. E a gente tá nessa construção disso. Eu penso assim, nessa campanha, nessa eleição, como um passo a mais. Eu, obviamente, estou trabalhando para ser eleita, como você está trabalhando para ser eleita, mas eu penso em todas as consequências que tem fazer uma campanha bonita, fazer uma campanha informativa, o quanto pode influenciar as outras pessoas. Já me comprometi, se você topar, a gente faz junto aqui, terminando a campanha, eleita ou não, vou ajudar pelo menos 10 mulheres a se elegerem para 2024. Tamo junto. Né? Vamos que vamos. Porque a gente sabe o quanto é difícil ter a perseverança, né? Então precisa a gente ter um apoio. Passamos pela experiência, a gente entendeu o que é que dá para fazer, o que precisa fazer de rede social, o que precisa fazer de articulação partidária. Então, acho que passar essa experiência na prática, assim, desde já construindo campanhas femininas, vai ser muito legal. Muito legal, parabéns. Nossa, é uma ideia incrível mesmo. E, Bianca, falando, né, ainda sobre essa questão da política e tal, eu queria saber um pouquinho, até para que as pessoas te conheçam mais, né? Quais são as suas pautas, o que você pretende fazer? Vamos imaginar, hoje você é 3 de outubro e você tá eleita e já começa o ano que vem eleita. Como é que vai ser isso? Então, depois de, assim, eu sou médica veterinária, então eu tenho uma conexão natural com a questão do bem-estar animal e da saúde única, né? Tenho bastante experiência no turismo, então acabei, assim, sendo conhecida pelo turismo mesmo, assim, conhecida como especialista do turismo, participei do Vai Turismo da CNC agora, tal. Então, tenho essa pauta também. Falo muito de economia criativa, principalmente artesanato, cultura, né, artistas no geral. Legal. E aí, dentro dessa pauta, eu entro muito na desburocratização do trabalho. Falo das questões das mulheres, e aí eu defendo, Aline, não sei se você concorda, que tenha um cadastro público aberto de agressores, né? Pessoas que comprovadamente agrediram ou tiveram qualquer atitude violenta no sentido psicológico, emocional, todos os outros tipos de agressão, porque hoje, no meu entender, uma das coisas que contribui para continuar tendo a violência contra a mulher é que são processos que correm em segredo de justiça. Então, você conhece uma pessoa... Você não sabe. Você não tem como saber se ela tem uma história pregressa. Você pode até escolher, a pessoa tendo uma história, você pode escolher namorar, se relacionar com a pessoa acreditando que foi um episódio. Mas você tem o direito de saber, né? E eu acho que iam ter muito mais medo de cometer qualquer coisa se fosse uma coisa pública, né? Então, hoje eles se escondem nessa coisa do segredo de justiça. E nessa pauta das mulheres, das creches 24 horas, porque a mulher culturalmente continua responsável pelas crianças e pelos idosos. Isso para a gente poder evoluir profissionalmente, é uma complicação muito grande.
E, assim, tem coisas que ninguém gosta de saber, de discutir, de falar, mas eu falo que são as coisas mais importantes, né? Porque tudo isso que eu falei são pautas Sim. específicas e tal. Mas, São assim, até coisas que você mesmo criou, né? Que você vê, né, o que precisa, são bem específicas, mas tem outras. mas assim, o Brasil precisa discutir as pautas estruturantes. Sim. Então, assim, como deputada federal, eu acho que o que tem que, de fato, ser a briga é pelo fim do foro privilegiado, é pela prisão em segunda instância, é pela diminuição do fundo eleitoral e partidário, né? Então, assim, são coisas que se a gente não juntar lá muita gente nesse mesmo sentido, a gente vai continuar nessa Na mesma bagunça que coisa. tá. Reforma tributária, né? Enfim, coisas que são estruturantes, mas que na campanha, de fato, assim, a população não quer muito saber, né? Mas, assim, eu, no meu coração, assim, eu sei que isso é o que vai ser importante para o Brasil do futuro. Com certeza. Porque o que as pessoas querem mesmo é as pautas, que nem você disse. Aí, essas pautas, aliás, muito, muito boa a ideia, né? De deixar não correr mais em segredo de justiça, porque é isso, né? A pessoa tem o direito, talvez, de saber se aquele cara, né, já agrediu alguém ou não. Eu acho isso muito ótimo, porque realmente se escondem atrás, né, das... E é recorrente. Eu tive um caso, eu tenho uma medida protetiva Maria da Penha até hoje, assim, porque eu tive um caso de violência emocional e estelionato, né, violência financeira, que a pessoa já tinha feito isso antes e fez isso depois de mim. Quer Você vê. dizer, é uma sequência. Era... Só que se você procurar na internet, não Não tem, tem corre nada. tudo em segredo de justiça. Então, assim, conversei com muita gente depois disso, porque eu fiquei muito mal, né? Fiquei me sentindo a pessoa mais burra do mundo Ah, quando não, isso mas aconteceu. quem é É, abusador, é, né, eles são manipuladores. é, É diferente, né? Eles manipulam mesmo pra que a gente caia nessa situação, né? sim. Então não se sinta. É, A culpa é, nunca é da vítima, né, Bi? demorou para entender o processo e demorou para entender como se repete, acontece com as mulheres, né? Uhum. Então, por isso que eu falei assim, nossa, tem que ter uma solução para isso, e a solução é que a pessoa possa Sim, saber o que aconteceu antes, né? sim, isso é muito importante. Mas é isso, né? Quando a gente vai falar com as pessoas, a gente fala dessas pautas nossas que tem muito a ver até com as nossas histórias de vida, com aquilo que a gente acredita e tal, mas tem também essas pautas que é o que você falou, as estruturas, né? Porque para mudar, a gente sabe, agora que eu, né, também tô entrando nesse meio político, você já tá aí há algum tempo, você sabe que não muda de um dia pro outro Sim, e o buraco é mais embaixo, né? sim, Tipo, sim. precisa de coisas maiores, de reformas, para que daqui para frente mude, para daqui a 20 anos a coisa ser totalmente diferente do que tá, mas precisa começar de algum lado, né? Exato. Porque não dá para continuar da forma que tá, né? A gente não vai começar nada e não vai terminar Terminar nada. A nada, gente vai cumprir um Um degrau, né, de degrauzinho. evolução. Que é aquilo, né? É um passo a passo. E É, precisa ter pessoas que continuem esse passo a passo. exato. Não pode parar, né? Tem É, que continuar. é. E falando do turismo um pouquinho, né? Que você falou que você trabalhou bastante, até uma especialista nessa área de turismo, né? O que você pretende fazer nessa área do turismo? E você acha que o turismo, ele é uma coisa prioritária no estado de São Paulo? Você acha que o turismo, ele rende bastante? Como é que é o turismo no estado de São Paulo? O turismo no estado de São Paulo mudou de patamar recentemente no sentido de colocá-lo numa pauta econômica, Sim. né? Quando eu estive secretária no governo do estado em 2018, eu cheguei lá com pique total e eu já tinha sido empreendedora de turismo e tal. E aí era assim, praticamente uma secretaria de repasse de dinheiro do DAD, né? Repasse de dinheiro para as instâncias, ainda estava começando os MITs. E não tinha um direcionamento econômico no turismo. Então, assim, tinha o programa de levar as crianças para passear, de levar os idosos para passear. E eu falava assim, gente, isso não é turismo. Turismo é dinheiro no bolso do cidadão, Tem que né? ser economia, né? Então, acho que nesse ponto de entendimento, de lá para cá, a gente falou, criamos o termo turismo na prateleira e repetimos a mesma coisa. E, assim, hoje eu acho que o discurso tá uniforme. A gente tem tudo aqui nesse estado. É um estado lindo, 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 lindo. E que a gente fica falando do potencial turístico do estado. Isso me dá uma raiva. Porque, assim, você às vezes vai para um lugar que sabe aproveitar o turismo e a pessoa pega
uma estátua, uma história, uma rua e transforma aquilo numa fonte de grana absurda. E assim, aí tá todo mundo ganhando dinheiro, né? Assim, o cara que tem a loja, o fotógrafo, o artesão e tal. E a gente fica aqui, a gente tem tudo pronto, né? Porque a natureza nos prestigiou, tem histórias maravilhosas para Maravilhosas. contar. E a gente fica querendo construir coisas para fazer turismo, ao invés de construir experiências, né, Do que pro nós já turismo. temos, que tem muita coisa. Então, o que eu pretendo fazer é trabalhar para facilitar a vida do empreendedor, né, do turismo, que eu falo que o governo muito ajuda quando não atrapalha, né, Aham. e para que mais pessoas entrem nessa cadeia. Falando em dados, assim, a gente tem 6% do PIB relacionado ao turismo, com 600 mil empregos formais. Então, empregos formais é pessoal de hotel no No turismo. turismo. E a gente tem 27% do PIB na agricultura, com 900 mil empregos formais. Então, você imagina se o turismo tivesse com 27%, quantas mais pessoas estariam empregadas, né? Sim. Então, a proporção de trabalho direto do turismo é muito grande. Defendo a aprovação da lei dos cassinos agora, achei que ficou boa do jeito que Uhum. ficou, com exceção da Caixa Econômica Federal, que a Caixa Econômica não tá na lei, eu achei assim, É. pô, os caras se protegeram. Mas assim, acho que a gente tem um caminho aí de distribuição de renda pelo turismo. Por isso que eu considero ele pauta prioritária, assim, Sim. porque é distribuição de renda, é dinheiro E no traz bolso das muito pessoas. dinheiro, não só É, para as pessoas, e para o Estado, enriquecer o também, Estado também. também. Ontem eu tava conversando com a minha namorada, ela é de Curitiba, né? E a gente tava numa ruazinha que é turística aqui em São Paulo, que chama Rua Havaiandava. Não sei se você Conheço. conhece. É linda aquela É. rua, né? E a gente tava falando exatamente sobre o turismo. E ela falou assim: é engraçado, porque quem é de Curitiba, ela veio pra São Paulo pra morar. Então ela Uhum. conhece São Paulo. Ela falou: as pessoas não querem vir. Os curitibanos, eles vão pra Rio de Janeiro, vão pro Nordeste, ou vão muito pra Santa Catarina, né? Que é Uhum. perto as praias, mas pra São Paulo não vem. Porque na cabeça, assim, o que a gente vai lá fazer em São Paulo? É mais do mesmo. Tipo, é É. uma cidade que tem um monte de prédios. Falei, cara, a gente tem o MASP, a gente tem o Museu da Língua Portuguesa. A gente tem muita coisa. Não só museu, né? Se a gente pega o estado, por exemplo, a região do Vale do Ribeira, É que é uma região maravilhoso. maravilhosa, que é muito pouco explorado o É. turismo naquela região. A É. gente tem a parte da Caverna do Diabo, que é uma região maravilhosa também, que é pouco explorado o turismo, né? É. Cananéia, não sei se você já conheceu Cananéia, é uma Sim. cidade linda, histórica, uma das primeiras cidades do Brasil. Não tem nada voltado para a região. É uma cidade super pobre, sendo que podia ter muito mais investimento nessa área do turismo, né? Para trazer dinheiro para a cidade, né? E render. Sim. Que a gente pega, tipo, Rio de Janeiro, Paraty. Todo mundo vai para Paraty. Por que não vem para Cananéia, por exemplo? É muito parecida as cidades, né? Falta um pouco desse incentivo, né, Bianca? Falta entender que turismo é experiência e não é prédio. Isso Acho que é. isso. Ai, vou lá para São Paulo fazer o quê? Só tem prédio. Cara, não tem só prédio em São Paulo, tem muita coisa, pô. Tem um tour histórico maravilhoso no centro No de São centro de São Paulo. Paulo. Tem guias que trabalham ali que é uma super experiência, assim. A gente tem muita coisa legal para mostrar e que a gente não tá sabendo Explorar, mostrar. né? Você acha que é isso que falta, Bianca? Pra gente melhorar nessa área? É explorar mais essa parte? É só organizar. É só, tipo, a pessoa quer vir, ela quer ter o pacote, né? Ela quer saber o que ela vai fazer. Certinho, né? São Paulo é meio mal acostumada, porque, querendo ou não, a gente é o estado mais rico do país. Uhum. Então, assim, a gente vive de outras fontes industriais, do agronegócio, etc. E a gente não se mexeu para fazer a atividade turística virar economicamente. Diferente do Nordeste. Você vai para o Nordeste, o cara te cobra para tirar uma foto com o seu celular e você paga. E você sabe depois, né? Você pede pra tirar foto, ele aceita, tantos reais. Fala, opa! E você paga. Sabem fazer turismo. E você compra um passeio e o cara te paga em 10 lojinhas antes e você compra, sabe? Assim, isso é um turismo roteirizado economicamente, assim, Uhum. né? A gente não, a gente tá ainda numa vibe de a prefeitura construir um atrativo turístico e oferecer de graça para as pessoas. Aí, assim, a gente não entendeu ainda o que é a atividade, né? A gente ainda tá misturando turismo com lazer. E que, ok, tudo bem, até outro dia a Secretaria de Estado era Secretaria de Turismo e Esportes, É né? verdade, Então, assim, né? Tava juntas. Tava junto. Então, assim, a gente tá mudando a concepção aos poucos e eu vejo muita gente séria trabalhando hoje. Então, estamos caminhando, assim.
não tão rápido como gostaríamos, mas tá num ritmo legal. Que é tirar esse misticismo que São Paulo é só empresa, é só isso, só aquilo, tipo, grandes... e o turismo também tem que trazer a economia. O carnaval deu uma grande melhorada, né? Eu vejo isso também, que de uns anos pra cá a gente teve o carnaval de rua, né? Que era uma coisa que é famosa, por exemplo, no Rio de Janeiro, que traz gente do mundo inteiro. E aí os cariocas ficam bravos quando eu fui pro Rio de Janeiro, que eu falei assim, não, mas o maior carnaval de rua hoje no Brasil é o de São Paulo, em número de pessoas, em número de blocos e tal, e eles ficam bravos. Porque eles falam, não, mas São Paulo não é. Não, por que não, né? Pô, olha o tamanho da cidade, a diversidade que a gente tem agora, falando capital mesmo, é uma diversidade muito grande dentro de São Paulo. Sim. E nós temos um carnaval maravilhoso também. Tanto que hoje os paulistanos ficam em São Paulo e não viajam mais no carnaval, né? E foi um incentivo, E né? o carnaval pode ser muito bem explorado, assim, de muitas formas, né? Porque, por exemplo, as pessoas têm preconceito com o carnaval porque não entendem e ligam a coisas religiosas e tal. E o carnaval enfim, é uma coisa histórica, grandiosa, né, de história. Tem a ver sempre com a inversão de papéis, então por isso que tem o rei, porque o povo vira a realeza, os nobres viram o povo, né? Então, o carnaval tem um contexto que precisava ser explicado. Quando uma escola entra na avenida, por exemplo, precisava ter um roteiro em português, inglês, francês, espanhol, para que todo mundo conseguisse entender que aquilo é um espetáculo teatral. Sim. Né? Tá contando uma história, né? Então, assim, a gente pode explorar muito melhor o carnaval do que a gente explora para o turismo. Porque ele já é grande por natureza, né? Como você falou, os blocos, assim, de rua que voltaram, que são legais, que em São Paulo está muito organizado, muito mais organizado que no Rio. Muito organizado, mas é mesmo. Eu já tive a oportunidade de estar nos dois e São Paulo dá show na organização. Então, assim, a gente já tem um produto aí, né? A gente só precisa que alguém organize isso como pacote, por exemplo, e que fale para os outros estados e fale para os outros países, olha, você pode vir para São Paulo, eu vou te pegar no aeroporto, vou te levar pro hotel, o roteiro vai ser esse, você vai passear no centro, vai fazer não sei o que, e à noite tem um carnaval, ou à tarde tem um carnaval. Essa é a experiência que você fala, né, Bianca? De ter toda a experiência daquilo, né? Esse receptivo a gente não tem a cultura de fazer no estado de São Paulo, e ele faz falta. Eu estive no Japão representando Ilhabela num stand da Embratur. E eu voltei com esse sentimento, assim, olha, enquanto a gente não tiver um receptivo muito bem organizado, a gente não vende Brasil, porque as pessoas ficam assim, imagina você eu cheguei no Japão, me considero muito corajosa, eu cheguei lá no Japão sozinha para trabalhar, fui e voltei em 5 dias. Muita coragem mesmo. E aí, assim, meio perdida, tal, assim, e aí... Com certeza não aproveitei tudo que eu podia ter aproveitado do tempinho que eu fiquei lá. Imagina uma pessoa chegar aqui no Brasil, assim, vou ver o carnaval. Vai só ver o carnaval, vai fazer igual eu fiz no Japão. Só fui trabalhar, que era o que eu tinha certeza onde era o lugar, né? Então, a gente precisa organizar receptivos melhores para explorar o turismo no estado. Nossa, e isso que você falou me lembrou. A minha filha faz faculdade no Paraná e ela faz uma faculdade que tem muitos internacionais, que eles chamam o pessoal que não é de fora dos internacionais. E eles, como já estão no Brasil, né, aí eles já conhecem, eles fazem uma viagem. Outro dia ela tava mostrando, o menino pegou férias, ele tava na Amazônia, no outro dia ele tava no Nordeste, que o brasileiro não faz, né? O próprio brasileiro não faz. E ele foi na cara e na coragem, porque já conhece um pouco a língua e tal. Mas uma pessoa que vem de fora não tem, talvez, essa coragem de chegar aqui e marcar uma viagem pra Amazônia sem ter todo esse planejamento e tudo mais, né? E nem é seguro, né? Vamos combinar que, assim, é legal que tenha um receptivo organizado pra tudo mesmo, né? Com certeza. A gente tem uma mania feia de não querer que o outro ganhe dinheiro, sabe? A gente tá, no setor de turismo, a gente tá pagando 10, 15, 20% pra Booking, pra Airbnb, pra não sei o quê, que é um dinheiro que não fica no Brasil. Tipo assim, a gente paga para essas plataformas, esse dinheiro vai embora. Eles mal têm equipe trabalhando no Brasil, acho que tem 2, 3 pessoas aqui no Brasil, e a gente não quer dar 10% de comissão pro vizinho do lado que vende o seu negócio. Então, assim, é uma mesquinharia que prejudica a economia brasileira. E a gente já devia ter se movimentado para fazer... Quer fazer a venda por aplicativo? Tinha que ter um aplicativo nosso aqui. É verdade. Né? Que organizasse a experiência inteira e tal. Que não fosse só a venda do
né, que nem eles fazem, você aluga o hotel. Não, já tem tudo, né? Tem alguns lugares no Brasil, né? Ilhabela é um lugar que é muito turístico, né? Que tem, você chega no hotel, na pousada, tem ali, né, os roteiros e tal. Mas eu vejo que isso tá cada vez menos frequente, né? Assim, parece que as pessoas desistiram eles brigam porque tem que dar comissão pra pessoa. Eu fico assim, gente, que mesquinharia. É melhor dar comissão pra esse do que pra um aplicativo que vai Que embora você que nem vai ficar na nossa economia, que vai embora pra outro lugar, né? Com certeza. Isso é muito interessante mesmo. Falta muito. É a mentalidade também do Brasil, mas se a gente que talvez, né, se Deus quiser, a gente vai chegar lá e vamos ser eleitas e você vai estar ali representando na esfera federal, começar a fazer esse trabalho de mudar isso, né, Bianca? Sim. Eu fiz... Puxa, eu podia ter trazido. Eu fiz um livrinho que chama Turismo Pra Quê? Que ele é gratuito para baixar pela internet. Vou pelo cobrar site. que eu vou querer depois, hein? E ele tá... Assim, acabou rodando muitos lugares, né? Algumas cidades imprimiram, algumas até sem eu saber, imprimiram ele do arquivo e distribuíram na rede municipal. Legal. Explicando que o turismo é atividade econômica, que quando o dinheiro entra na cidade, ele circula para todo mundo. Então, assim, é muito legal. E falando disso, da roteirização, né? Pô, você receber alguém, né, para fazer um passeio de 5 dias na sua cidade, o que é que você faz com essa pessoa nos 5 dias, né? Então, isso é um roteiro de turismo, é exatamente isso. Porque a gente às vezes fica perdido, né? Eu, às vezes, vou viajar, pega, né, pela Booking, Airbnb, e aí você chega na cidade e fala, tá, e agora? O que que eu faço? Tipo, pra onde eu vou? O que que eu faço agora? Porque você não conhece o lugar, aí você pergunta pra um, pergunta pra outro, mas você fica ali meio perdido, né? Perde tempo até de viagem pra poder descobrir o que tem de bom, né? Então, se já tivesse uma coisa muito mais organizada, seria muito melhor e até mesmo para economia, tudo, né? Sim. Bianca, estamos chegando no fim. Eu queria que você deixasse aí umas considerações finais para as pessoas, né? Para os seus eleitores, né? Para as pessoas que estão te ouvindo. É com você. Bom, eu acho que a principal consideração é que a gente está discutindo muito eleição presidencial e ficou muito claro que o presidente ele não consegue fazer nada sem os deputados juntos, né? Então, o legislativo, ele põe presidente, tira presidente, ele que faz a lei valer ou não valer, ele derruba veto do presidente. Então, muita gente só discutindo aí como se fosse um jogo de futebol, essa questão dos presidenciáveis e esquecendo que a gente tem uma Câmara Federal e uma Câmara Estadual para eleger e que a gente precisa de gente boa nesses lugares, assim, gente bem intencionada, a fim de ler os projetos de lei antes de votar e não de votar por interesse próprio, sabe? Então, é esse recado principal, assim, conheçam os candidatos, né? A minha página é o biancaporsp.com.br, no Instagram, Facebook, YouTube, o mesmo endereço. E a gente tá nessa construção de propostas, sabe, Aline? Como eu sei que você tá também. Então, é isso. Eu quero estimular o voto consciente. Isso, é o melhor voto, né? Sim. Que esse é o voto certo. Obrigada, viu, Bianca, mais uma vez aqui. Boa sorte nessa sua caminhada, nessa sua empreitada. E que você tenha sucesso. Obrigada. Um beijo para todos e é isso aí. Até a próxima.